Olá pessoal, então chegamos no nosso último módulo, no módulo 7 de retificações na CFIP e GFIP, ok? Na verdade, desde o início do processo desse curso, lá no nosso primeira aula, no módulo 1, que eu mostrei o processo para vocês, eu já estava falando de retificações na CFIP e GFIP, ou seja, em várias partes do curso eu já comentei algumas coisas que são fundamentais para as retificações, ou pelo menos para evitá-las, ok? O que eu digo antes de qualquer coisa, antes de ver a retificação dentro do programa da CFIP, quando a gente for ver, inclusive, vocês vão ver que isso aí você já falou, enfim, né? Mas eu precisava condensar isso dentro de um módulo, de uma aula, nem que não seja uma aula tão completa, porque ela já aconteceu durante o curso, teoricamente, tá? Mas o que eu preciso comentar com vocês com relação à retificação na CFIP? Que é uma preocupação minha, que eu vejo muito na prática o pessoal se batendo com isso, tá? Por quê? Na verdade, o pessoal se preocupando somente com a CFIP e não se preocupando com o resto, tá? Então, quando que acontece a necessidade de retificar alguma coisa? Qualquer coisa na sua vida, enfim, qualquer coisa. É quando você identifica um erro, ok? No caso da CFIP, aonde a gente vai ter a oportunidade de fazer as retificações, por exemplo? Quando eu tiver um erro no fato gerador dessas informações. Ou seja, eu tive um erro na minha folha de pagamento. Ou eu tive um erro necessariamente só lá na minha CFIP, ok? Mas esses erros são muito próximos, né? Porque se eu fiz a minha folha de pagamento, estava tudo certinho, mandei uma CFIP errada, a consequência é a mesma, tem que fazer a retificação dessa CFIP, tá bom? Então, o que eu digo para vocês antes de a gente começar a ver o manual lá da CFIP, onde diz lá no capítulo 5, onde dá vários exemplos, e que a gente vai dar uma olhadinha lá nesse módulo 7. O que eu digo para vocês é o seguinte: tomem cuidado com todas as obrigações acessórias da folha de pagamento com relação à retificação. Por que eu digo isso? Por exemplo, eu tenho uma folha de pagamento, tá? Mandei a CFIP, paguei o INSS, fundo de garantia, foi tudo, tá? Tudo sacramentado, beleza? Aí eu descobri que lá na minha folha de pagamento, uma pessoa não foi lançada, por exemplo. Esqueceram de lançar uma admissão, ok? Esse é um erro da minha folha de pagamento que vai gerar o quê? Retificações. Ela vai gerar uma retificação somente na CFIP e na GFIP? Não. Por quê? O que falta além de tudo isso? Faltam todas as obrigações acessórias para essa pessoa. Ou seja, falta recolher fundo de garantia que faltou, né, porque ela não estava lá. Falta informar o INSS, pagar o INSS desse empregado, porque ele vai ter desconto, ele vai ter a parte patronal, se for o caso, etc, etc. Tá bom? O que mais que vai faltar? Fora as outras, todas as obrigações acessórias que a gente tem no departamento pessoal, né? CAGED, RAIS, DIRF, enfim, todas as obrigações que derivam dessa folha de pagamento, ok? Então, a minha preocupação não é só com a CFIP e GFIP. A minha preocupação é com o todo, tá? É com os recolhimentos. Será que, por exemplo, tem um exemplo que a gente pode dar, sei lá, eu cadastrei um aprendiz, por exemplo. Eu cadastrei o aprendiz lá no meu sistema de folha, em vez de eu colocar o código do aprendiz 07, código da CFIP, eu coloquei código 01. Ou seja, eu recolhi fundo de garantia 8% para esse aprendiz. E agora, o que acontece? Não, é só retificar a CFIP. Tudo bem, só retificar a CFIP. E os 6% de fundo de garantia que eu recolhia mais para ele? A gente vai fazer o quê? Vai deixar para lá? Não, a gente tem que fazer o quê? Tem que fazer pedido de devolução dos valores do FGTS, tá? E isso não tem nada a ver com a CFIP? Não, não tem nada a ver com a CFIP. Mas eu vejo muitas pessoas focadas na retificação da CFIP e esquecem todo o resto, que não é menos importante, tá bom? A retificação da CFIP é chata? Por que é chata? Desde o início a gente estava falando, desde o início lá quando a gente falou do conceito de chave, a gente entendeu que a partir da versão 8.0,
A chave, ela determina a CFIP única, ou seja, eu só posso ter um arquivo de CFIP dentro do mês, ok? Com aquelas características da chave, tá? Se eu errei alguma coisa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar todos os funcionários novamente, tá? Eu tenho um fato verídico de uma empresa que me veio procurar por causa de problemas de retificação, onde aconteceu o seguinte, por exemplo, tá? A funcionária do financeiro, ela tinha o acesso para enviar arquivos da CFIP, correto? Então, ela era uma empresa com muitos funcionários. Deveria ter uma faixa de 12 mil funcionários por mês, tá bom? E aconteceu o quê? Chegou uma reclamatória trabalhista, onde uma sentença, na verdade, já estava transitada de julgado e foi executado, onde o juiz determinou o recolhimento de INSS de 12 meses do empregado, tá? Esse recolhimento do INSS, a gente sabe que deveria ter sido feito com um código de recolhimento específico, que é o código 650, tá? Que é o código de reclamatória trabalhista. Beleza? Tudo bem. O que essa pessoa, sem informação, né, correta, fez? Ela pegou todos esses 12 meses desse empregado e mandou no código de recolhimento 115. Ou seja, ela apagou um ano inteiro de informações de uma empresa com 12 mil funcionários mensais, ok? Então, esse tipo, o que ela teoricamente fez? Ela não fez na má fé, ela fez porque é falta de conhecimento mesmo. Mas o que ela fez na prática? Ela apagou a base previdenciária da empresa de um ano, com informações de um só empregado. Ou seja, no final das contas, ela fez uma retificação totalmente correta. E agora, o que fazer para arrumar essa situação desta empresa? Novamente, temos que fazer as retificações da CFIP, ok? A gente tem que tomar muito cuidado com as retificações, até porque existe um procedimento na Receita Federal chamado malha fina da CFIP, ok? Então, essa malha fina da CFIP funciona como? Funciona com, por exemplo, muitas retificações seguidas, tá? Pode ser suscetíveis a cair na malha fina da CFIP. Por exemplo, a empresa ela já está em dívida ativa, ou seja, eu mandei uma CFIP, tá, com valores e paguei GPS a menos, os GPS com valores menores do que eu informei na CFIP. Ou seja, além de bloquear as certidões, ele me mantém num cadastro lá na Receita como devedor, tá? Se eu já estou nesse cadastro como devedor e eu descobri, opa, minha CFIP estava incorreta, eu vou retificar. Eu retifico para valores menores. Esse arquivo muito provavelmente vai entrar em malha fina. E aí eu preciso o quê? Agendar um horário na Receita com um formulário específico, que está lá no site da Receita também, para justificar por que eu estou fazendo aquela retificação da CFIP e aí sim liberar essa informação para dentro do programa lá da Receita Federal, tá? Para INSS e tudo mais. Por que acontece então? É por isso que acontece, na verdade, às vezes a gente, eu mandei esse FIP e não surtiu efeito nenhum. A base previdenciária da empregada que estava precisando para se aposentar lá continua a mesma. Não foi a informação, etc, etc. O programa é ruim. Não é o programa é ruim. Na verdade, pode ser que aconteça isso. Esteja lá no status bloqueado de malha, a gente tem que ir lá e pedir para liberar isso aí. Então, fique ligado com essas informações aí, ok? Então, eu vou comentar com vocês num slide só, né? Que a retificação das informações é imprescindível a leitura desse capítulo 5 do Manual da CFIP, tá? Então, como eu já comentei, as informações prestadas incorretamente ou indevidamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil devem ser corrigidas por meio de nova GFIP e CFIP, conforme estabelecido neste capítulo, tá? Atenção! Quando for necessária a transmissão de GFIP e CFIP gerada na versão 5.4 do CFIP, em decorrência de problemas na individualização do FGTS, provenientes de arquivos gerados até a versão 5.4, o empregador contribuinte deve transmitir também uma GFIP e CFIP em versão atualizada do CFIP
para competências a partir de 1 de 99, contendo as mesmas informações, mas com a modalidade 9, para cumprir a obrigação acessória junto à Previdência Social. A partir da implantação da versão 8.0, a Previdência não trata de CFIPs geradas em versão anterior à versão 8.0. Ou seja, pessoal, além dos problemas, é muito difícil a gente ter que fazer uma retificação tão antiga. Mas se for o caso, por exemplo, eu preciso afetar a base previdenciária de um empregado lá de 99, sei lá. A gente tem que tomar cuidado com os versionamentos da CFIP, né? Então, antes do 99, nem existia o programa, enfim, tem que tomar cuidado com isso aí, tá bom? Mas hoje, a gente sempre faz as retificações mandando todas as informações novamente através da versão atualizada, a versão 8.4, tá? Basta a gente saber o que mandar, né? O que a gente precisa para retificar e quantas vezes a gente tem que retificar, né? Putz, será que eu tenho que mandar todas as CFIPs para corrigir? Ou eu mando uma CFIP daqui para frente e ele já faz essa retificação? É isso que está nesse capítulo 5 do manual que eu vou abrir para vocês, tá? Ah, mas onde que está o manual da CFIP, Rodrigo? Além vai ter um espaço aí na plataforma, onde eu vou colocar os manuais técnicos, mas todos eles estão aonde? Sempre que eu instalo o programa da CFIP, todos os manuais estão lá em C, arquivo de programa, caixa CFIP. Então, o manual, com certeza, se você tem o CFIP instalado na sua máquina, o manual está lá, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui. Tá aqui, ó. Aqui no capítulo 5, ele tem vários exemplos de retificação, tá? Então, aqui a partir do item 3, né? Vamos lá. Então, o item 2 é o pedido de exclusão, que eu já tinha comentado com vocês na aula lá da abertura do movimento, né? E aqui eu tenho, ó, o item 3, retificações de GFIP e CFIP geradas a partir da versão 8.0, que quase todo mundo, se tiver que fazer uma retificação, vai usar essas orientações aqui, tá? Então, 3.1, campos com informação para a Previdência Social. As orientações desse subitem se aplicam aos seguintes campos. Ou seja, eu errei algum campo que está dentro dessa lista. Eu vou olhar aonde? Dentro desse item 3.1, tá bom? Então aqui, ó, valor devido à previdência, por exemplo, compensação. Eu errei o valor de compensação. Aonde que eu vou olhar? Vou olhar dentro desses exemplos aqui, tá? Tem vários, né? Alíquota RAT, FAP, CNAE. Basicamente, isso aqui é o quê? São campos que não interferem na base do empregado, ok? Então, eu não vou mudar nenhuma informação do empregado. Ou seja, se eu tiver que arrumar alguma coisa dentro destes campos, o que eu vou fazer com os empregados? Em qual modalidade eu vou colocar eles? Eu vou colocar eles sempre na modalidade 9, ou seja, só para confirmar as informações anteriores, tá bom? É isso que está falando aqui, ó. Então, eu tenho aqui um exemplo, foi transmitida a GFIP para o estabelecimento 1, competência 7 de 2005 e o Código de Recolhimento 115 e o FPS 507, contendo 100 trabalhadores, campo modalidade branco ou 1. Houve um erro na informação da alíquota RAT, omissão do valor da compensação e, consequentemente, o erro no valor devido à previdência. Para a correção, deve ser transmitida uma nova GFIP e CFIP para a mesma chave incorreta, ou seja, para o estabelecimento 1, competência 7, Código de Recolhimento 115, FPS 507, contendo a alíquota correta e o valor de compensação, o que possibilita ao CFIP o cálculo correto do campo valor devido à Previdência Social. Ó, os 100 empregados, trabalhadores, devem ser informados na modalidade 9. Modalidade 9, ok? Então, esse é o exemplo onde eu não vou mexer nos empregados. E os empregados continuam na modalidade 9, beleza? Então, o próximo campo, e lógico, tá? Neste caso aqui, eu preciso mandar um arquivo da CFIP para cada competência incorreta, né? Então, por exemplo, eu errei o RAT,
durante 6 meses. Eu tenho que mandar 6 arquivos arrumando, porque cada mês estava com RAT errado, não tem o que fazer, tá? O que mais? 3.2, vamos achar aqui. 3.2. Campos de dados cadastrais com uma única solicitação de retificação. Nesse caso aqui, se eu errei algum destes campos aqui, eu posso simplesmente, no mês que eu identifiquei esse erro, ir lá e arrumar este mês e os próximos ele vai corrigir automaticamente. Ou seja, eu descobri que o nome do trabalhador estava errado, por exemplo. Então, além da RDT que eu vou fazer para retificar a conta do FGTS do empregado, aqui na Cefip eu vou arrumar neste mês para frente e beleza. Eu não preciso fazer uma retificação para cada mês lá atrás, tá bom? E agora, campos de dados cadastrais com solicitação de retificação para cada competência que houve o erro. Então, nesse caso dos dados cadastrais do empregado, ó, que maravilha. Quem está no primeiro da lista aqui é o PIS, né? Então, se eu errei o PIS do empregado, como eu já comentei com vocês lá no cadastro do empregado, eu tenho que mandar uma Cefip com todos os empregados, todos os meses, até arrumar todos os números de PIS desse empregado, ok? Então, é uma a uma, beleza? Isso acontece também com código de ocorrência, com categoria, movimentação e tudo mais. Ok, pessoal? Então, aqui tem vários exemplos. Eu sempre dou uma olhadinha aqui quando eu vou fazer uma retificação. Por mais que eu tenha certeza, putz, eu já fiz essa, beleza. Dá uma olhada aqui para ver se precisa fazer realmente alguma coisa complementar, o que faz com o FGTS e etc. Tá? 3.4. Campos que compõem a chave da GFIP-CFIP. Tá? Aqui inclui a questão da exclusão também, né? Então, por exemplo, eu errei o código de recolhimento. Muito provavelmente, em alguns casos, né? Não muito provavelmente, por exemplo, sei lá, eu teria que mandar um código 650, mandei um 150, sei lá. Nesses casos eu teria que excluir, né? E depois importar uma retificação novamente, tá bom? Então, tem que tomar cuidado com isso aí também, tá? Ok, pessoal? Então, lá no programa da Cefip, a gente já viu, né, como que faz para importar o arquivo e tudo mais. Agora eu vou pegar um arquivo que já está importado lá e vou mostrar para vocês como que faz a transferência de um empregado em lote ou arrastar o empregado de uma modalidade para outra, tá? Só para vocês entenderem, para mostrar para vocês, para quem nunca fez, entender como que faz essa transferência aí, tá bom? Deixa eu abrir o programa da Cefip aqui, então. Bom, estamos aqui no programa da Cefip. Esse foi o primeiro arquivo que eu mandei, só que eu errei alguma coisa. Errei, por exemplo, o campo compensação. Como que eu faço para transferir todos esses empregados aqui para a modalidade 9, para só confirmar as informações anteriores? O que eu vou fazer? Vou dar um botão direito aqui na modalidade branco, tá? Vou aqui no modalidades, ou posso dar, quem quiser, colocar o atalho do teclado, né? Ctrl M, ele vai abrir essa telinha aqui para mim, tá? Então, essa telinha aqui vai fazer o quê? Eu posso transferir todo mundo para a modalidade 9. Ou seja, venho aqui, coloco a modalidade 9, transfiro todo mundo aqui, ó, associar todos. Foi todo mundo, né? Vamos salvar. Foi todo mundo para a modalidade 9, ok? Tá todo mundo na modalidade 9. Ou, sei lá, de repente eu tenho que colocar todo mundo na modalidade 9 e uma pessoa na modalidade branca. Por exemplo, eu esqueci de colocar essa pessoa na minha folha. Aí esse cara eu arrasto ele aqui para a modalidade branco. Beleza? Então vai ficar só ele na modalidade branca e o resto todos na modalidade 9, tá? Então é muito simples. Ah, tem alguma pessoa que não vai participar deste movimento, tá? Então ela foi informada incorretamente. O que eu faço? Clico nessa pessoa com o botão direito, desmarcar participação.
tá? Desmarque participação, ela não participa mais deste arquivo que eu vou enviar para o governo. Tá bom, pessoal? Então, é muito simples, né? A mudança aqui do pessoal de uma modalidade para outra, ela é bem tranquila. Tá ok, pessoal? Então, e é isso, pessoal. Então, a gente chega ao fim do nosso curso online. Chega ao fim, modo de dizer, né? Que, primeiro de tudo, eu quero agradecer muito obrigado por vocês terem feito a inscrição, terem confiado no nosso trabalho. E por que eu digo que não chega ao fim? Porque a nossa relação aí continua sempre, né? Então, a gente fica à disposição de vocês. Eu espero vocês em outros cursos, inclusive, né? Que a gente espera gravar em breve aí para o Labor também, tá? E a gente fica muito feliz em poder disponibilizar esse curso em forma online, tá? Então, é o meu primeiro curso online disponível aí. E eu espero que a gente atinja muito mais pessoas, que a gente consiga transmitir esse conhecimento, trocar essas informações principalmente, né? Então, a participação de vocês é extremamente importante e eu espero que vocês tenham gostado e que a gente tenha um contato prolongado e que esse curso tenha contribuído na sua carreira, na sua vida profissional. Tá ok, pessoal? Muito obrigado e eu fico sempre à disposição. Muito obrigado, um abraço.